Diga graças a Deus. Quantos estão felizes, digam amém. Quantos estão felizes, digam aleluias. Meu retorno tá bom, hein? Gostei, Josué. Prometo que eu não vou gritar muito não hoje, tá? Podem ficar de pé, meus irmãos. Diga graças a Deus. Obrigado ao presbítero Mateus, que iniciou o culto. Obrigado ao presbítero Evandro, que trouxe essa palavra abençoada sobre os dízimos e ofertas. Obrigado ao Rodrigo, que louvou ao Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de compartilhar um pouquinho junto com esses homens de Deus daquilo que Deus colocou aos nossos corações. Amém? Queridos, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. Deus abençoe meu amigo daqui pela primeira vez, né, querido? Seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Ontem tivemos o culto das mulheres, foi uma bênção. Algumas mulheres estão ainda no recesso do culto de ontem, amém? Mas nós estamos aqui firme e forte, né, Jean? Aconteceu lá também? Diga graças a comigo também. Vamos lá, abra sua Bíblia, queridos. Louvado seja Deus. Você sabe qual é a beleza da igreja? Eu falava com o Jean ontem, e eu até citei algumas pessoas e falei assim: Jean, a beleza da igreja é a diferença das pessoas, mas o amor de Deus que nos une. Aí eu falei para ele assim, presbítero Evandro, falei: eu sou diferente de você, Jean, que é diferente do Josué. A gente falou de você ontem, Josué, que é diferente do Anderson, que é diferente do Evandro, que é diferente do Roberto, que é diferente do Rodrigo. Só que o amor de Deus, ele nos une e nos faz se amar mutuamente com um amor sincero que vem de Deus. Então a beleza da igreja é exatamente essa, a diferença dos membros do corpo de Cristo. Amém? Então eu me sinto muito honrado em fazer parte da igreja de Jesus, tendo Jesus como cabeça e nós como membros do seu corpo. Abra sua Bíblia no segundo livro de Timóteo. Você que tem a Bíblia Sagrada, segunda carta do apóstolo Paulo ao seu jovem obreiro Timóteo, capítulo de número 3 e versículo 10. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu jovem obreiro, era um jovenzinho, o Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 10. Você que tem aí a Bíblia Sagrada, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 10. O tema da minha pregação é a perseverança dos santos. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: tu, porém, tens seguido o meu ensino, conduta, propósito, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e padecimentos tais como os que me vieram em Antioquia. Somente até aí. Levante a sua mão na sua Bíblia e diga comigo: Senhor Jesus. Diga: fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Queridos irmãos, podem tomar os vossos assentos. O tema da minha pregação no dia de hoje é a perseverança dos santos, a perseverança dos justos. A segunda epístola, ou uma pequena carta do apóstolo Paulo a Timóteo, foi a sua última carta, foram as suas últimas palavras. Foi nessa carta que o apóstolo Paulo ele escreveu: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu estou indo para a coroa que me foi reservada antes da fundação do mundo, a qual o próprio Senhor Jesus me entregará. Então essa foi a sua última carta, os seus últimos escritos. Por que Paulo ele escreveu essa carta? Porque ele precisava encorajar Timóteo. No capítulo
capítulo 1 está escrito que Paulo, ele sabia que Timóteo estava sofrendo. Paulo diz assim: conheço as tuas lágrimas e tenho orado por você, tenho me preocupado com você. Então Paulo sabia que Timóteo era um rapaz no auge da sua puberdade, que tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo e que ele estava enfrentando as lutas de um cristão. Só que quando nós já somos um cristão maduro, você sabe que as lutas fazem parte. Você luta, você vence, você chora. Você é um cristão experiente, totalmente diferente de Timóteo. Então Paulo, ele está encorajando Timóteo. Ele diz assim: ó Timóteo, lembra-te da tua fé, não abandone ela, pois é a mesma fé que você herdou da sua mãe e da sua avó. Então Paulo está dando conselhos a ele. Paulo está dizendo: Timóteo, você vai enfrentar lutas, mas Deus é com você. Você vai enfrentar guerras, mas Deus estará ao seu lado, como diz no livro de Hebreus: não te deixarei, nem te desampararei. Então, queridos irmãos, agora o apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no versículo 10, eu imagino Paulo falando do fundo da alma dele. Ele diz assim: tu porém tens seguido meu ensino. Ô Timóteo, tu é uma pessoa diferente, porque você está seguindo os meus ensinamentos. E ele vai dizer, ele compara o próprio Timóteo a ele mesmo, porque Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora Paulo está comparando Timóteo, Anderson, a ele mesmo, porque ele diz assim: ó, tu tens seguido o meu exemplo, você é uma cópia de mim mesmo. Ou em outras palavras, você, Timóteo, é o meu imitador, como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Aí Paulo diz assim: ó, você segue o meu ensino, você segue a minha conduta, você segue o meu propósito, você segue a minha fé, você segue a minha longanimidade, o meu amor e a minha paciência. Tudo isso diz respeito à perseverança dos santos. Queridos irmãos, se tem algo que o cristão ele precisa exercitar, é a perseverança. O apóstolo João escreveu: perseverai até o fim, para que recebam a coroa da vida. A vida cristã, ela exige perseverança, porque não é uma caminhada fácil, não é uma caminhada cercada por chocolate, digamos assim. É uma caminhada que exige muitas das vezes da nossa parte sacrifícios. Um dia uma multidão chegou diante de Jesus. Tendo visto a multidão, está escrito, Jesus começou a dizer-lhes: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a Bíblia diz que a multidão começou a abandonar Jesus, porque Jesus, ele começou a tratar da realidade da vida cristã, e a realidade da vida cristã exige perseverança. Perseverança na comunhão com o Senhor, porque nem sempre, queridos irmãos, os dias serão bons, nem sempre os momentos serão fáceis. Às vezes você vai animar desanimado, consolar triste. Você estando abatido vai animar. Você estando passando por dificuldade, você vai dizer para alguém assim: olha, Deus não vai te abandonar. Porque a vida cristã, ela exige tudo isso. E Paulo está dizendo isso a Timóteo: Timóteo, você está seguindo a cartilha da forma correta, você segue o meu exemplo no meu comportamento, você é um homem que tem propósito, e tudo isso exige perseverança. Você não está se embaraçando com as coisas desta vida. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não se embarace com as coisas desta vida, mas sofra como um bom soldado de Jesus Cristo, que não se embaraça com as coisas desta vida. Ao contrário, faz de tudo para agradar aos
seu superior. Então Timóteo, ele seguia esse propósito de uma vida dedicada a Deus, o propósito de uma vida para a glória de Deus. Timóteo também era um homem de muita fé. Ele exercia a sua fé, ele se tornou líder da igreja de Éfeso, e depois de Timóteo, se eu não me engano, quem se tornou líder daquela igreja foi ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João, aquele que reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus, e aquele que escreveu a maior de todas as revelações, o Apocalipse. Então veja que Timóteo, ele preparou, é mais ou menos assim, digamos que eu aqui estou na igreja do Zanelato, e eu estou preparando esta igreja, ou seja, estas pessoas, para receber um pastor muito melhor e mais capacitado do que eu, chamado João. Foi mais ou menos isso. Então Timóteo era um homem de muita fé, e tudo isso exigia da parte dele a perseverança. Timóteo, ele era um pastor longânimo, porque, queridos irmãos, como cristãos, precisamos ser longânimos. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó: sede tardio em se irar. Um cristão, ele precisa exercitar a longanimidade. Nós não somos como os demais. Às vezes, até mesmo aqueles próximos de nós vão nos decepcionar, e é normal, e às vezes nós iremos decepcioná-los, porque a vida é assim. Só que nós, como cristãos, somos diferentes, porque somos longânimos, somos sadios em nos irar, ou quando nos iramos, seguimos o conselho de Salomão: não se ponha o sol sobre a tua ira. Então Timóteo era esse homem longânimo, ele era um homem que exercitava o amor cristão. O amor cristão, segundo o apóstolo Paulo, e eu queria que você abrisse, por gentileza, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, se você tem aí a sua Bíblia, veja o que é o amor na ótica de Paulo, porque ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, tu tens exercitado o amor, mas olha o que é amor na ótica deste grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Veja só o que ele diz. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, ele diz assim, ó: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem ter o amor, seria como o bronze que ressoa, ou como o símbolo que retine. Ou seja, o bronze, ele até produz aquela aguinha, ele até soa, digamos assim, mas ele não tem vida. Aí o apóstolo Paulo continua: e se tivesse o dom da profecia, e soubesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse uma fé capaz de transportar as montanhas, sem ter amor, eu nada seria. Se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse o meu corpo para ser queimado, sem ter amor, eu nada seria. E agora olha o que ele diz a respeito do amor, o amor que vem de Deus, o amor genuíno, o amor cristão, o amor divino, o amor santo. Olha o que ele diz: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não é jactancioso, não se envaidece, não faz nada de indecoroso, não busca o próprio interesse, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Agora olha o que ele diz no versículo 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Veja os adjetivos que João ele dá para o amor. Então ele olha para Timóteo e diz assim: ô Timóteo, exercita o amor, mas olha a profundidade
profundidade do amor divino, o amor que vem de Deus. Não é o mero sentimentalismo que nós vemos nos dias de hoje, ou aquele amor de internet. Não, é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele corrige inclusive. O amor verdadeiro, ele diz que está errado. O amor verdadeiro, se ele te ver indo para o buraco, se ele precisar te puxar pela orelha, Anderson, ele vai te puxar pela orelha. O amor verdadeiro prefere falar verdades duras do que mentiras macias. Então nós, como cristãos, precisamos exercitar o amor, só que o amor que vem de Deus. E Paulo, ele vai dando esses conselhos àquele rapaz. No caso de Timóteo, Timóteo era um pastor, mas todo cristão é um missionário, é um mensageiro do Evangelho. Afinal de contas, as pessoas veem em nós aquilo que nós anunciamos, ou aquilo que nós pregamos, ou aquilo que nós falamos. As pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem a nós mesmos. Então agora, Paulo ele vai continuando. Seja também, ô Timóteo, paciente. Queridos irmãos, estamos vivendo em uma época, e tudo que eu estou falando se engloba naquela primeira palavra, perseverança. Estamos vivendo em uma época em que até os cristãos não têm paciência para esperar o tempo do cumprimento das promessas do Senhor. Já que Deus não me respondeu, eu vou dar meu jeito. Já que Deus não me entregou aquilo que eu queria, eu vou fazer conforme aquilo que eu acho que é certo. A gente está esquecendo que a vida cristã, ela também exige paciência. O salmista Davi escreveu um salmo chamado Salmo 40. Ele diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se atentou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago, ou de um atoleiro de lama, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Então Paulo está dizendo a Timóteo, tenha paciência, filho. Tenha paciência que o teu irmão cristão, às vezes ele é um novo convertido, ele não tem a mesma fé que você tem, ele não tem a mesma espiritualidade que você. Ele chegou na igreja tudo desconcertado, tudo enrolado. Agora que ele está sendo transformado, tenha paciência com ele. Tenha paciência, Timóteo, da tua esposa, que aliás, Timóteo não tinha esposa, mas se Timóteo fosse casado, que a paciência envolve isso. Porque às vezes nós queremos agir pela força e pela violência, mas a palavra do Senhor diz assim, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ore, interceda, clame, mas deixa o Espírito Santo trabalhar no coração da sua esposa, no coração do seu filho, no coração, seja lá de quem for, queridos irmãos. Às vezes queremos ocupar o lugar de Deus. A ordem de Deus para mim e para você é que nós alcancemos os ouvidos das pessoas e não o coração delas. Eu não posso alcançar o coração da minha filha, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha esposa. Eu posso alcançar os ouvidos deles. Agora, eu posso alcançar o coração de quem pode alcançar o coração deles. Você não pode alcançar o coração da tua esposa, mas você pode alcançar o coração de Deus, que tem acesso ao coração dela, a ponto de dizer assim, eu esquadrinho os corações, eu conheço os corações, eu conheço os pensamentos antes mesmo de eles chegarem ao cérebro. Então a tua missão, querido, é alcançar o coração de Deus. Hoje mesmo eu estava com o meu joelho dobrado e eu falei, Deus, o máximo que eu posso é alcançar o ouvido das pessoas que me ouvem, mas tu pode alcançar os corações. O Senhor pode alcançar os corações. Então Timóteo, ele sabia disso, e ele sabia que para alcançar um coração demanda paciência. Eu tenho um tio, e esse tio eu morei com ele durante 5 anos, e um dia eu ouvi da boca dele, não foi ninguém que me falou. Ele falou assim, eu sou ateu. Ele falou isso. Não botava pé em igreja. Começava a falar de igreja, já dava um negócio ruim nele. E há 3 semanas atrás, ele falou assim, você pode vir aqui toda sexta-feira?
na minha empresa, ler a Bíblia e orar. Toda sexta-feira eu estou lá. Até domingo passado ele estava na igreja. Irmão, aquele ser ali nunca colocou o pé na igreja. Nunca vi ele falar de religião, de religiosidade, de nada. Uma pessoa, acho que até ele vai ver a pregação, uma pessoa cética no que diz respeito à espiritualidade. Não se tocava em nome de Deus, em nome de nada. Mas eu sempre orei. Mas eu nunca tentei alcançar o coração dele. Eu tentei alcançar os ouvidos dele. Sempre que eu tinha a oportunidade, eu levava uma semente. Essa sexta-feira eu estava lá, e ele reúne, irmão, é algo assim, na minha ótica, era impossível isso. Pelo olhar humano, isso era impossível. Porque tem gente que é mais quebrantado para as coisas de Deus. Tem gente que tem mais uma tendência. E no caso do meu tio, ele não tinha nenhuma tendência, né, Mateus? Era zero. E agora, eu vou lá na sexta-feira, e ele reúne lá o pessoal que estava com ele. Tinha um senhorzinho, Humberto, o nome dele, se eu não me engano. E eu peguei a Bíblia e todo mundo levando, cruzou o braço, curvou a cabeça. E eu li a passagem do Evangelho de João, capítulo 4. E aí eu comecei, Anderson, a falar: Jesus é a água da vida, Jesus é aquele que mata a nossa sede. Fui falando, quando eu terminei de falar, o senhorzinho que estava lá terminou a pregação. E aquela mulher foi até a cidade e anunciou aquilo que Jesus lhes havia falado. Então, quando eu vou lá, eu não tento converter ele pelas minhas palavras humanas apenas. Eu lanço as sementes aos ouvidos, e Deus, na pessoa do Espírito Santo, se encarregará de trazer do ouvido até o coração. Por isso que está escrito: o semeador saiu a semear. Mas é Deus, está escrito na primeira carta aos Coríntios, que dá o crescimento dessa semente no coração daqueles que Ele elegeu para a salvação. Agora, deixa eu voltar aqui a minha pregação para mim poder concluir. Diga graças a Deus. Veja o que diz, abre a Bíblia aí, ainda no segundo livro de Timóteo, capítulo de número 2 e versículo de número 11. Olha o que Paulo, ele diz, também para esse Timóteo: ô Timóteo, tu tens suportado, veja só, perseguições e padecimentos, tais como os que me sobrevieram em Antioquia. Irmão, se fosse medir Paulo pelo que as pessoas medem os pastores de hoje, na ótica dessas pessoas, Paulo seria um fracassado. Porque hoje em dia, para as pessoas pensarem: não, aquele homem é o homem de Deus. Em primeiro lugar, ele tem que ser rico, ele tem que ter um carrão, ele tem que ter uma igreja com os equipamentos da última geração, ele tem que ser uma pessoa famosa, ele tem que ter milhares de seguidores. Paulo, nos últimos momentos de vida, ele diz assim: ó, Demas me abandonou e amou mais as coisas deste mundo, fulano me deixou, cicrano não está comigo, somente Lucas está ao meu lado. Então Paulo morreu com uma ou duas pessoas ao seu lado, mas Paulo não tem nenhum homem na face da terra no dia de hoje que se compara a esse indivíduo chamado Saulo, que residia em Tarso, ou Paulo de Tarso. Pode juntar todos os homens, mas não tem nenhum que se compara a esse homem de pequena estatura, e dizem que até corcunda ele era, mas era um gigante diante do Senhor. O meu corpo se arrepia. Era um gigante não porque era poderoso em palavras, mas era um gigante porque era um homem fraco aos pés do Senhor, um homem que suportou adversidades, um homem que no livro aos Filipenses ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi o segredo de viver bem em toda e qualquer
situação: de estômago vazio ou de estômago cheio, bem ou mal, na bonança ou na escassez. Esse foi Paulo. E agora ele diz a Timóteo: Timóteo, tu tens suportado perseguições, padecimentos, tais como os que me sobrevieram em Antioquia. Eu queria que você folhasse a sua Bíblia e abrisse ela no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Paulo disse que foi perseguido e ele padeceu em Antioquia. Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo, irmãos, Paulo era um cristão genuíno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tinha um rapaz chamado João Marcos. João Marcos era parente de Barnabé. Barnabé andava com Paulo nas suas viagens missionárias. Quando João Marcos viajou com Paulo e Barnabé até uma cidade, ele abandonou eles, ele foi embora. E Paulo, como homem, ficou ressentido com João Marcos, ficou triste com João Marcos. Mas no final da vida de Paulo, Paulo mostrou que ele era cristão. E cristão não guarda mágoa, cristão não guarda ressentimento, cristão não tem ódio das pessoas, cristão não odeia o seu irmão. João Marcos tinha abandonado Paulo, mas no que Paulo tinha ficado ressentido, Paulo tinha ficado triste. Mas no final da vida dele, na segunda carta de Timóteo, ele diz a Timóteo: manda João Marcos vir até mim, porque ele é uma pessoa muito preciosa para o reino de Deus, um homem que não guardava mágoa. Aqui em Antioquia, a Bíblia diz que ele foi abandonado. Mas por que ele foi abandonado? Porque a Bíblia diz que era sábado, e no sábado os judeus se reúnem nas sinagogas para ler a lei de Moisés. Quem lembra de Jesus na Galileia, num dia de sábado, abriu as escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, onde está escrito: e o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, dar visão aos cegos, libertar os cativos. E ali queriam matar Jesus. Então todo sábado é costume de um judeu se reunir na sinagoga para falar da palavra de Deus. E Paulo era um judeu, e Paulo foi até a sinagoga, e os líderes da sinagoga olharam para Paulo. Por isso que ele foi perseguido. Ele diz assim: ó, e eu fui perseguido e padeci em Antioquia. Agora eu vou explicar para você o porquê. Porque quando Paulo chegou na sinagoga, Paulo olhou para aquele povo e disse assim: olha, Deus escolheu os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Paulo vai dizendo: e Deus também nos libertou da terra do Egito. E ele vai pregando. E Deus também suportou durante 40 anos a murmuração deles no deserto. E ele vai dizendo: e Deus também destruiu 7 nações e deu a terra de Canaã como uma terra que manda leite e mel para o seu povo, a terra de Israel, tendo Jerusalém como a sua capital. E Paulo vai dizendo, ele diz assim, ó, e depois de 450 anos, Deus deu ao povo de Israel juízes. Deus deu Gideão, Deus deu Sansão, Deus deu Jefité, Deus deu Otoniel, Eude, Sangar, Elá, Deus deu Jair, Eli, e por final Deus deu o último dos juízes, que era juiz, profeta e sacerdote, chamado Samuel. No tempo, isso aqui é Paulo pregando, não é eu não, é Paulo pregando para a sinagoga de Antioquia. Aí Paulo diz assim, ó, e depois de Samuel o povo pediu um rei, e Deus deu a eles um rei chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul pecou, Deus deu a eles Davi, filho de Jessé, um homem que Deus o chamou segundo o seu próprio coração. E da linhagem de Jessé, Deus deu
ao povo de Israel a Jesus. E ele vai pregando. Da descendência de Davi veio Jesus. E antes de Jesus aparecer, veio João Batista, anunciando o batismo do arrependimento. Depois de João Batista, veio Jesus Cristo, anunciando, isso aqui é Paulo pregando para a sinagoga de Antioquia. Veio Jesus Cristo, anunciando o reino dos céus. Aí Paulo diz assim, e esse Jesus foi morto para que se cumprisse o plano eterno de Deus. E Paulo, ele diz assim, e Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Samuel, Davi, Salomão e assim por diante, Josias, Ezequias, ressuscitando Jesus dos mortos. Quando Paulo terminou de pregar, porque é isso que ele está contando a Timóteo, ele foi perseguido. Os judeus daquela cidade se reuniram para persegui-lo e matá-lo, mas a boa mão de Deus deu a ele o livramento. Eu contei toda essa história de dois homens, um jovem e um que diz de si mesmo, Paulo o velho, e um homem já idoso, experiente na fé, para lhe dizer que tanto o jovem quanto o velho perseveraram na fé, não abandonaram o seu Senhor diante das perseguições, diante das adversidades, diante dos problemas, das fraquezas, porque Paulo, ele foi o homem que abriu a sua humanidade. Ele não escondeu que ficou triste com João Marcos, mas ele foi cristão para perdoar. Paulo, ele era um homem muito humano, ele nunca quis ser um super-herói, ele era muito semelhante a João Batista. Para quem não sabe, se João Batista quisesse, ele poderia fazer uma rebelião contra o próprio Jesus, porque a Bíblia diz que o povo amava João Batista a ponto de o rei Herodes não matá-lo com medo de ser apedrejado pelo povo, porque o povo tinha ele como um profeta. Um dia Jesus foi indagado pelos escribas e fariseus, e Jesus respondeu dizendo, e o batismo de João, é do céu ou é dos homens? Aí o escritor diz assim, Jesus falou isso porque se eles dissessem é dos homens, eles estariam indo contra aquilo que eles diziam, porque eles diziam que João Batista era de Deus. Então João Batista, ele era muito humilde, semelhante a Paulo, a ponto de dizer, eu não sou Messias, aquele que vem depois de mim, na verdade, é primeiro do que eu, e eu não sou digno de desatar as sandálias, a correr das suas sandálias. Então o homem de Deus, ele é um homem humano, ele é um homem que se apresenta diante do Senhor, às vezes em fraquezas, se humilhando, se rendendo, mas acima de tudo, com a graça de Deus, perseverando. Eu vou pedir para você ficar de pé agora, e nós devemos cantar um louvor ao Senhor. Não é o final ainda, tá? Mas eu vou pedir para você vir cantar esse louvor aqui na frente. Depois você vai para o seu banco. Mas eu queria que toda a igreja saísse do seu banco e viesse aqui, por favor. Podem vir todos os irmãos. Se está com a esposa, pega na mão da esposa. Isso, prepara aí. Depois você vai voltar para o seu banco, e eu vou ter só um breve anúncio. Mas eu queria que você viesse aqui agora. Vem todos os irmãos. Isso, se você está com a sua esposa ao seu lado, se você está com o seu filho, com a sua filha, junta isso, pode juntar bastante ali no meio, tem espaço. Podem vir os irmãos, pode vir uma Cíntia, vem cá na frente, todos os irmãos. Eu vou pedir isso, pode vir mais para frente aqui, junta mais aqui, por favor. Podem vir mais perto, junta mais para a gente poder louvar junto, adorar a Deus junto. Amém? Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração. Às vezes pensamos em parar, em desistir,
Às vezes, presbítero Anderson, o nosso fardo é pesado, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu vou pedir que enquanto nós estivermos aqui louvando, vamos orar pelo seu Delmar. O seu Delmar está na UTI em Mancite, problema nos rins, no intestino, mas o Senhor o visitará, a mão de Deus irá até ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, ligasse o teu pensamento em Deus. Nós iremos cantar agradecendo ao Senhor pelo culto, agradecendo ao Senhor pela vida, pela oportunidade, agradecendo a esse Deus que, assim como na vida de Paulo, assim como na vida de Timóteo, deu a eles a sua maravilhosa graça para perseverarem e estarem firmes diante do nosso Senhor. Feche os teus olhos. Se você souber, você vai cantar este louvor, vai abrir o seu coração e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Bem forte, Rodrigo. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Para salvar. Tão nobre pecador. Mais uma vez, cante ao Senhor. Eu ouvia falar Essa graça sem par, que do céu, que do céu trouxe o nosso Jesus. aleluias, Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor. ao Senhor que por mim morreu na Bem forte, Rodrigo, canta a igreja. Foi na cruz, cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, pecados castigados em Jesus. foi ali, Pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua. mais uma vez, cante bem forte. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, pecados castigados em Jesus. oh, aleluias, Foi ali pela fé que meus olhos abri, e e agora, agora me alegro em sua luz. levante as suas mãos agora, levante bem alto, levanta a sua mão direita, a sua mão esquerda, levanta a sua mão em nome de Jesus. Pode dar mais retorno aqui pro Rodrigo. Levante as suas mãos bem alto. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, meu Deus, porque a tua graça nos alcançou, a tua misericórdia nos resgatou. Oh, aleluias. Estávamos perdidos, mas fomos achados, fomos encontrados. Senhor, eu não sei como esta pessoa está hoje, eu não sei o que esta pessoa precisa, mas eu sei que Tu és Deus, e o Senhor está no controle de tudo. Vamos cantar a última vez para encerrarmos, mas eu queria que você levantasse as suas mãos e abrisse o seu coração diante do Senhor. Mas um dia eu senti meu pecado e vi Sobre mim, a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e agora a tudo nele achei. cante bem forte a última vez. Glorioso então Este meu meu coração, conhecendo o excelso amor, levou, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o nobre pecador. cante a última vez. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, pecados castigados em Jesus. foi ali, Pela fé que meus olhos abri, e agora
você me ouve muito bem o que eu vou falar agora. Todo o ministério que Deus me deu, as igrejas que pastoreei, que irei pastorear, as obras que por bondade irei fazer em nome de Deus, tudo se resume a isso. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Pode voltar para o seu banco e eu vou encerrar. Bem forte as palmas para o nosso Senhor.